Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Wista Brasil, mulheres fazendo a diferença nos setores de shipping e trading. Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com um convidado para lá de especial, um amigo querido que conquistei na minha vida profissional. E é com grande satisfação que eu divido essa bancada remotamente com o Juliano Borges. Juliano, boa noite. Que prazer enorme te ter aqui. O Juliano, ele tá mutado. Oi, som, testando. Oi, então, agora estamos te ouvindo. Que prazer enorme te ter aqui. Muito obrigado. Boa noite, Luiz Fabiano. Prazer é meu, que isso. Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. E hoje com um dia especial para mim, né? Já que você fala direto de Brasília. E aí eu quero fazer... Eu sempre tive esse sonho, Juliano, de falar de Brasília 17, 19 e 30. Sim. Né? Nós estamos nesse horário aí em Brasília. Juliano, quando a gente conversou anteriormente, pregressamente, a gente falou sobre navegação. E a gente sabe que Brasília tem a terceira maior frota náutica do país, terceira ou quarta frota náutica do país. E aí eu queria saber, da sua parte, como que foi o seu ingresso dentro da navegação em Brasília, né? Como que despertou isso com relação a trabalhar com embarcações em Brasília? Certo. Eu diria que, acima de tudo, o que mais me chamou a atenção no ramo náutico brasiliense, assim como investidor e empresário, foi a possibilidade de alta rentabilidade, assim, um faturamento muito bom quando se considera embarcações comerciais e se passa a gerir embarcações, né? A gente tem esse ramo muito chamativo. Até 2017, eu alugava embarcações aqui em Brasília. Então, já era entusiasta do ramo náutico, muito pelo histórico da minha mãe, que foi da Federação Nacional de Operações Portuárias, foi da Secretaria de Portos e do Ministério dos Transportes. E, então, de uma certa forma, né, as águas sempre estiveram aí na família. Então, como entusiasta do ramo, eu acabei passando a visualizar essa oportunidade de investimento. Entrar no ramo náutico, porém, com conhecimento, por isso busquei profissionalização, mas acima de tudo, o que nos chamou a atenção, o que me levou a ingressar, né, foi essa possibilidade comercial crescente que existe na cidade, que acompanha tanto o crescimento populacional quanto, né, o crescimento da movimentação turística em Brasília. Nossa, que bacana. Eu fiz essa pergunta? Porque geralmente a questão náutica ela está muito relacionada às cidades litorâneas, né? Não na atividade lacustre, como é a atividade em Brasília, né? Com relação à embarcação. Quando a gente fala de formação, Juliano, e até para quem nos acompanha aqui no Papo de Porto 013, quando a gente fala de formação, como que é feita a formação de quem vai, além de gerir a embarcação, né, de quem vai pilotar essa embarcação? Como que é feito, como que é aberto o processo, como que você ingressou aí, além de ter a embarcação, de fazer toda a gestão, para poder pilotar essa embarcação em Brasília? Certo. De uma forma geral, o ensino profissional marítimo no Brasil inteiro, mesmo em águas fluviais, como em Brasília, ele é tratado de forma padrão. Você precisa ser treinado pela Marinha do Brasil através de um curso de formação de aquaviários. Acontece que a marinharia, né, inclusive de forma lacustre em Brasília, oferece também gratuitamente essa formação. Então eu dei muita sorte no quesito de direcionar investimentos ao ramo náutico e me tornar profissional marítimo, pelo menos nesses primeiros cursos de qualificação, porque esses cursos foram oferecidos pela Marinha, foi um curso gratuito. Para você ter uma ideia, a inscrição foi R$ 8,00
o civil, feito para qualquer civil, e o civil poderia ingressar nesse treinamento, mesmo sem um longo histórico como aquaviário. Então, acontece que eu participei de um processo seletivo, esse processo seletivo abriu ano passado, aqui na Capitania Fluvial de Brasília. Inscrições online, porém com algumas etapas, inclusive para comprovar a proficiência, aptidão física. Então, tivemos aí uma prova de aptidão física feita em piscina, por distância, né? O aquaviário tem que saber nadar bem, tem que flutuar, tem que saber boiar, inclusive para mais tarde seguir lá na frente com os cursos especiais de segurança em embarcação, salvamento e etc. Mas uma vez ingressado, né, fomos mais de 100 pessoas, somente 25 chegaram ali à fase final após a prova escrita e a prova prática na Marinha, e a gente pôde ingressar. Ficamos 3 meses e meio em um treinamento intensivo aqui na Capitania Fluvial. Você pode distanciar um pouco a câmera, que a câmera... Isso, aí fica melhor. Aí fica... Boa. Aqui ficou melhor. Né? Isso. Enfim, passamos por essas etapas para participar dessa qualificação e desse ensino profissional marítimo, e nos habilitar aí como marinheiros fluviais de convés, poder seguir com segurança a nossa navegação. 3 meses e meio de treinamento, foi aqui na Capitania Fluvial, bem intensivo, de 8 às 19 horas, todos os dias, mas assim, a gente foi muito bem acolhido pela Marinha, foi responsável até pela nossa alimentação, e assim, foi muito proveitoso. Legal, eu sei que o sangue do mar e o sangue relacionado à embarcação corre nas suas veias, né? Sim. E aí quando a gente fala de mercado, né? A gente fala dessas etapas, né? Que você se formou como marinheiro de convés, né? No caso, mas para que a gente cumpra, você falou dos 3 meses e meio. Após a função de marinheiro de convés, a próxima função seria um mestre amador, é isso? Na progressão de carreira, o marinheiro nível 1, normalmente auxiliar de pequenas lanchas ou pequenos negócios aqui na beira do lago em Brasília, ele vai estar responsável por essa pequena parte. Ele tem uma progressão de nível 2, feita na capitania também. No caso desse curso que eu passei, foi uma qualificação mais extensa, que poderia ser feito por um iniciante também, níveis 1, 2 e 3. Exatamente. Quanto ao... E aí, você cumpriu essa etapa, mas você pode cumprir outras etapas e seguir e lograr para poder... Esse marinheiro formado, uma vez passado do nível 1, 2 e 3, ele pode ter uma progressão de carreira no nível de aquaviário nível 4. Mesmo em águas interiores, em Brasília, uma vez comandando uma embarcação, após 2 anos embarcado, eu tenho como fazer uma solicitação à Capitania Fluvial de Brasília para me ascender de carreira a marinheiro fluvial de convés nível 4. Ele vai se equiparar mais ou menos ao mestre amador. Entendi. Mas o interessante é que o marinheiro que atua em Brasília, ele tem essa oportunidade de ascender de carreira, se tornar nível 4 em embarcação e poder fazer um treinamento, né, fora de Brasília, mas que possa qualificá-lo para mar aberto também. Nesse quesito eu digo, Brasília abre a oportunidade para você seguir o início da carreira de praticagem, por exemplo. E olha que interessante, em parte do treinamento, esse que deram para nós em Brasília, além de estarmos presencialmente aqui na beira do lago, né, visualizando ali a composição náutica, né, e todos os procedimentos e sinalizações, boias, etc., em volta ali do Palácio da Alvorada, né, a Marinha teve essa preocupação do ensino profissional e de nos dar a oportunidade de, quem sabe, pensar no ingressar da carreira de praticagem. A gente foi a um simulador, eu acredito que seja o maior da América Latina. Ele está aqui em Brasília, isso é uma vitória aqui do nosso país, da nossa Marinha. Eu tive aula com o Sargento Freire, foi um dos que desenvolveu, programou esse simulador também. Aqui em Brasília chama praticagem
se não me engano, Praticagem do Brasil, né? Praticagem 360. Praticagem do Brasil. E eles têm um dos melhores simuladores, foi inaugurado recentemente, né? O simulador de praticagem. Sim, e isso a Marinha já pegou esse embalo, aproveitou o ensino profissional marítimo em andamento aí em 2024 e nos levou para atuar ali dentro da Praticagem do Brasil, para que a gente possa ter um conhecimento superior até ao nível fluvial. Mas o importante é que, como o marinheiro fluvial segue normas marítimas, precisa seguir normã, precisa respeitar, obedecer a hierarquia da Marinha e da Capitania Fluvial, né? Ele acaba tendo uma qualificação superior quando ele tem o conhecimento de embarcações e de prevenção de embarcação num nível maior, em um nível portuário. Afinal, esse é o maior movimento do Brasil. O marinheiro opera em Brasília, navega em Brasília, mas ele tem o conhecimento, né, do funcionamento náutico, de normas marítimas, exatamente como se ele estivesse em mar aberto. Isso é a formação de aquaviários aqui em Brasília, Luiz. Legal. Juliano, quando a gente falou da formação, da embarcação, e aí falando do custo de aquisição de uma embarcação. Hoje, sim, em média, uma embarcação de médio para grande porte, qual o custo de aquisição e um custo de manutenção, né? Que é o CAPEX e o OPEX para você fazer um investimento dessa envergadura numa embarcação para poder ser explorada em Brasília. Uma vez empresário do ramo náutico, né, tu trata o teu barco como empresa. Então, tem aí a separação, pessoa física, você, dono de embarcações, proprietário do ativo físico, o ativo físico, os barcos. A tua empresa exerce um faturamento em cima da população de Brasília. A gente está falando aqui de um ponto turístico, por exemplo, já vou chegar no valor do investimento, mas uma circulação num ambiente como o Pontão do Lago Sul, que é um grande ponto turístico, aqui tem várias sessões gastronômicas e muito passeio embarcado, né, muito passeio de barco. A gente está falando de 10 mil pessoas circularem em um dia de semana. 10 mil pessoas circularem a orla em um dia de semana, 15 mil pessoas passarem na frente da tua embarcação, a tua embarcação comercial, que você fez o investimento, inseriu ali nas margens do Lago Paranoá para fazer essa rentabilidade. A gente tem uma oportunidade muito alta devido ao fluxo de pessoas. Então, uma vez do ramo náutico, a gente separa as embarcações também em pequenas, médias e grandes. Aqui para nós não vai existir grande porte, né? Eu estou no grupo das 20 maiores embarcações. Minha embarcação tem 20 metros de ponta a ponta. E para você ver, é um lago que tem 48 quilômetros de tamanho, mas que as pessoas se conhecem, são muito conhecidas. Para você começar no ramo náutico, eu diria, olha como a gente consegue projetar um pequeno investimento e saber a expectativa de rentabilidade dele no longo prazo, mesmo multiplicando o número de embarcações suas, né? Você hoje pode explorar a modalidade de caiaque, stand-up e pequenos cascos de embarcação para promover um aluguel náutico, né? Como se fosse a beira-mar, ali promover um evento à beira-lago, fazendo o aluguel desse teu investimento. Cada caiaque pode sair seminovo, R$1.000, novo, R$2.000. Quando você pensa numa embarcação, numa lancha, tá? Vamos falar de uma lancha de 9 pessoas, 25 pés, uma coisa menor. Depende muito do motor da embarcação, depende muito, né? Se é de 150 HP, se é de 300 HP, porque vai variar um pouco o teu consumo de combustível. Mas olha só, no ramo náutico, eu vou dizer para você, Luiz Fabiano, a gente separa o investimento por remessas de R$100.000. É muito importante, já te dando esse exemplo prático, com 250 mil, você consegue colocar uma lancha boa, capacidade de 9 a 12 pessoas, pronta para rodar. Então a gente fala dessa faixa, R$250.000, uma lancha pronta, sem considerar o custo que ela vai ter, nem de manutenção e nem
de atracação. Os barcos dependem de local para atracação. A gente paga aluguel das marinas e etc. Então, a partir de 250 mil, a gente já tem esse empresário para Brasília e para o cenário do ramo náutico, esse empresário intermediário, que ele já não vai estar alugando caiaques, né, e coletes salva-vidas, remos, etc., para fazer uma atividade menor. Ele vai estar transportando passageiros, 9 a 12 pessoas, lanchas maiores, né, a gente já começa a falar de 35 pés, 40 pés. Eu estou botando por tamanho, mas a gente tem que pensar também tamanho e estrutura. Estou dividindo por preço, cada faixa de valor. Acaba que o investimento inicial numa lancha pode sair na casa de 250 mil, mas pode sair um pouco mais caro, dependendo do motor da tua embarcação. Mas, uma lancha de 40 pés, a gente já vai colocar ali a faixa de 400 mil, 500 mil para fazer esse investimento, comprar essa embarcação e poder rodar. Agora, uma vez embarcado, Luiz, tu, empresário do ramo náutico, tem que ter a noção, em Brasília, né, da depreciação do patrimônio e do real impacto desse faturamento da tua empresa, que é o barco, vou contar aqui direito, que é o barco, para a tua pessoa física. Então, veja, quando você pensa numa escala um pouco maior, dividiu em lances de 100 mil. Seus primeiros 100 mil podem montar um pequeno negócio de caiaques e aluguéis de stand-ups e trabalhar com um turismo embarcado mais individual, certo? 250 mil a 400 mil, a gente pode falar na compra, aquisição de uma lancha que vai estar rodando aqui no Lago Paranoá e vai estar podendo nos proporcionar. Aí é que vem o cálculo de rentabilidade. Ele só sai positivo se a gente considera correção patrimonial e depreciação da embarcação, que é acelerado pela inflação, na verdade, pelo sol. Pega muito sol, depende se a embarcação está no sol, está na chuva, e o ritmo que ela anda. Enfim, os empresários, Luiz, que alguns aqui em Brasília abrem restaurantes e esporadicamente, na beira do lago, acabam por abrir algum negócio, uma pizzaria, às vezes partem para o ramo náutico como estratégia de investimento. Muitas vezes a economia real está mais atrativa do que investir o dinheiro no próprio mercado financeiro, em fundos de investimento, de renda fixa, etc. Então, o cara tem uma embarcação grande, quer comportar, 60 passageiros em diante, para nós é grande, para nós é um turismo gigantesco, mas nós temos flutuantes aqui em Brasília para 250 passageiros, 300, vai ser o máximo, certo? Para 300. Então, no grupo das grandes embarcações, Luiz, né, a maioria de nós, para não dizer todos, né, gastaram mais de 1 milhão para compor, né, o início da tua frota. Então, para auferir rentabilidade, auferir retorno sobre o patrimônio, é que a gente faz essa divisão. Separa teu investimento a cada 100 mil reais investido, tenha na cabeça que 250 mil pode te gerar uma lancha a mais no teu patrimônio. A nossa corrida é pelo faturamento, aproveitar aquelas 15 mil pessoas por dia que estão circulando os pontos turísticos, né, que não é só a beira do lago aqui no Pontão, tem muitos outros locais, como Ermida Dom Bosco, local onde o São João Bosco previu a criação de Brasília, a construção de Brasília. Isso é um lugar que hoje dá para a gente chegar de lago. Então, assim, o empresário do ramo náutico separa o investimento em parcelas de 100 mil para buscar como rentabilidade algo superior ao que os investimentos já estão nos pagando. Hoje eles estão nos pagando 14% ao ano e existe nesse momento, né, uma guerra entre a economia real e os investimentos. Para que eu, empresário, vou liquidar meu patrimônio, por exemplo, e botar ele, não só no ramo náutico, botar ele na economia real, em um restaurante, etc., se eu tenho um título público que me paga fixamente, né, 15% ao ano? Eu estou dizendo para você, Luiz, que se o empresário fez um investimento de 1,5 milhão, tá, na embarcação, para turismo, embarcação grande, muita gente, ele considera os primeiros 17 mil reais não é lucro. Para a empresa, e do ponto de vista empresarial,
é lucro líquido da empresa. Uma vez distribuído para a pessoa física, Juliano, não é mais lucro líquido, é correção, porque esse 1,5 milhão, ele acaba te obrigando a ganhar pelo menos 1,15% ao mês nos investimentos náuticos. Então, a visão do investidor náutico é essa. Tem menos de 50 mil, ele vai trabalhar com pequenos caiaques, pequenas embarcações para transporte, para fins recreativos. Tá? O cara tem 250, 500 mil, ele vai focar na compra de lancha. Grandes embarcações separam um investimento milionário em remessas de 100 mil para buscar a correção patrimonial, porque olha só, você tem uma embarcação que hoje vale 1,5 milhão, 30 dias depois, mês que vem, ela não vale 1,5 milhão. Ela precisa ser corrigida porque existe a inflação, porque existe a correção desse ativo patrimonial. Esse barco pegou sol, esse barco está com 100% livre de corrosão, esse barco foi usado em quais sentidos e qual é o patrimônio atualizado. Então, dessa forma, como gestor de empresas e como gestor náutico, Luiz Fabiano, é dessa forma que o empresário aqui em Brasília separa as suas remessas de investimento no ramo náutico, né, por lancha ou por barco, Juliano, sempre buscando. Juliano, agora, te interrompendo um pouquinho, quando você falou de todo o investimento, de taxa de retorno, né, no caso, mas quando a gente fala do investimento náutico, o empresário ele pode fazer a captação desse recurso via BNDES para poder fazer um investimento em uma embarcação. Aonde que faz a captação desse recurso? É em banco privado, o banco público, no caso do Banco de Desenvolvimento Nacional, ele pode entrar nesse tipo de investimento. Há necessidade de apresentar um projeto para que a gente possa trazer esses recursos para poder fazer a compra de uma lancha. De uma embarcação, no caso. Essa é a minha primeira pergunta. E quando você falou do pessoal que investe numa pizzaria à beira do Lago Paranoá, e ele busca ir para o ramo náutico, ele busca agregar ao seu investimento inicial, que é a pizzaria, ou ele busca diversificar para ir para o ramo náutico? Ele busca agregar ou ele busca diversificar quando ele faz esse investimento além no caso de um restaurante, de uma pizzaria? Essas são as minhas duas perguntas. Primeiro a captação e depois a questão de agregar ou não com relação ao primeiro negócio, né? No caso você citou do pessoal que tem restaurante à beira do Lago Paranoá. Sim. Eu vou te falar que a parte financeira depende muito da instituição financeira e de quem é a pessoa pedindo esse empréstimo, né? É feito via empréstimo, a maioria, para não dizer todos, os donos de embarcação, quando precisam expandir sua frota, recorrem a essas instituições financeiras através da apresentação dos documentos relacionados à tua embarcação, a parte de integralização patrimonial fiscal ligada ao teu negócio. Significa quanto mais você, ao longo do tempo, investe em manutenção e pode agregar valor financeiro à tua parte da embarcação, você consegue facilitar essa liberação. Mas, em Brasília, Luísa, assim, são muito conhecidos. Quando a gente fala que as maiores embarcações, elas estão nas mesmas famílias. Então, digamos assim, que também não é um estilo workaholic não temos muitos players de compras de barcos. Quero dizer, somos poucos. A maioria comprou um primeiro barco 30 anos atrás, comprou o segundo e expande a família e o filho vira aquaviário e aí o sobrinho começa a pilotar. É uma coisa assim que, por incrível que pareça, por mais que a cidade exista desde 1960, a gente ainda hoje permanece com esse ramo náutico muito, muito familiar. Então, as mãos de obra, Luiz, acabam desenvolvendo conhecimentos relacionados à construção de embarcações.
As pessoas preferem aqui estar no ramo náutico e aos poucos se especializarem, aos poucos buscar um fortalecimento de mão de obra na própria família e criar empresas, muitas vezes de manutenção, que possa expandir a sua própria frota. Por isso que o conceito, a necessidade financeira, ela vai acabar ficando como empréstimo literal. Ninguém sai com um projeto completo de embarcação atrás de dinheiro no banco. Ao contrário, o cara já tem uma pequena embarcação, já viveu de barcos e pequenos barcos longos tempos, até que ele precisa fortalecer a sua parte financeira através de um empréstimo, e a busca por uma instituição financeira vai depender muito da pessoa. A gente não tem um padrão, a maioria faz com dinheiro próprio. Junta dinheiro, rentabiliza no ramo náutico, né, e consegue ou construir ou reformar a própria embarcação, sem muita ajuda, né, de recurso financeiro. A segunda questão foi em relação aos restaurantes. Isso, vamos ver agregar. se eu entendi. Agregar, porque geralmente você falou que muitos que abrem restaurantes ao redor do Lago Paranoá, eles buscam como alternativa ir para o ramo náutico. E aí a pergunta Exatamente. Isso. A pergunta para agregar ao investimento inicial, que no caso seria o restaurante, ou para diversificar a questão de investimento, tanto no náutico quanto no restaurante? É uma diversificação porque os business estão muito próximos. A gente tem que pensar que Brasília foi uma cidade projetada, né, para ter 1 milhão de habitantes. Hoje, Luiz, a gente junta com cidades satélites, né, as cidades que estão próximas aqui a Brasília e abraçam a nossa cidade, somos 6 milhões de pessoas. Então, a história do ramo náutico, o aumento da circulação de pessoas no lago e esse oceano azul que o dono de embarcações vive, que literalmente, para você ter uma ideia, com essa busca de primeiro 1,5% ter a rentabilidade, a gente consegue a cada 48 meses estar pensando em comprar um novo barco. Então, esse empresário que vive também na orla, que também tem restaurantes, que também possui negócios com vista para o Lago Paranoá, sabe o tamanho do potencial do ramo, sabe o tamanho da circulação de pessoas, visualiza um excedente no número de pessoas e em inúmeras fases do ano a gente tem mais turistas do que embarcações disponíveis. Isso mostra um crescimento exponencial do ramo ao ponto de que o empresário, gestor de negócio, ele tem que pensar muito bem. Veja bem, tu com 1,5 milhão de patrimônio, tu pode juntar com um amigo seu e abrir um McDonald's. Atualmente, 3 milhões mais ou menos, eu te acredito que seja viável e possível. Fora a barreira de entrada pela franquia para entrar como primeiro franqueado. Mas vamos supor apenas a rentabilidade. Eu já vou te dar um exemplo firme e elite para que se possa entender, né, o quão oportuno é o ramo náutico de Brasília. Esse investimento, né, de 3 milhões, novamente, ele tem que ser corrigido para que se tenha uma atualização patrimonial. Só de você ter deixado ele largado em algum lugar, ele estaria rendendo. Então, dentro da economia real, aplicado nessa franquia, ele tem que ter uma rentabilidade mínima. 30 mil corrige teu patrimônio, o restante vai ser tua lucratividade. O dono de restaurante olha para o tamanho da necessidade de gestão, olha para o número de funcionários, certo? Uma vez que uma grande embarcação, você compõe uma tripulação, né? Muitas vezes com um comandante, um marinheiro de máquinas, que ele vai ficar lá na casa de máquinas, responsável pela manutenção e fiscalização durante os eventos, 2 marinheiros auxiliares. A gente está falando de 5 pessoas que vão compor a tua equipe. Quando a gente passa essa mesma faixa de valor para o ramo de gastronomia, a rentabilidade em restaurante pode fazer com que você espere 36, 48 ou mais meses para ter retorno sobre o investimento. Então, como Brasília é um negócio muito sazonal, as coisas abrem, as pessoas lotam, enjoam muito rápido também. Então, dependendo da fase da economia, Luiz, a gente direciona para outros ramos. Ou então, o ramo náutico ele acabou sendo visto por investidores em Brasília, né,
pela população empresarial que comanda as embarcações aqui, como a maior oportunidade de lucratividade diante de um momento que a economia real não está tão atrativa. Diante de um momento que, se você abre um restaurante na beira do lago com 1 milhão, você já não vai abrir com esse 1 milhão aí. Abriu recentemente aqui um fogo de chão beira-lago. E eu que já conheci o fogo de chão lá em Nova York, fiquei doido. Abriu aqui ao lado do Coco Bambu também, fizeram um deck para compor essa região ali na beira aqui do lago. Então, acaba que os empresários que estavam em business gastronômicos, quando vem uma queda no faturamento, mas condições climáticas excelentes, né? Brasília que chove tão pouco, mas tão pouco que teve que existir o lago. O lago veio para reduzir os impactos do tamanho dessa seca, certo? Aqui é tão seco, tem época do ano que chega a 1%, 0%, uma coisa doida. Essa oportunidade de lucro foi visualizada por donos de restaurante que passaram a compor, não só como diversificação, mas, acima de tudo, rentabilidade patrimonial. A gente pensa, acima de tudo, o negócio como empresa. O barco é a tua empresa, mesmo você, pessoa física, sendo proprietário do ativo físico. O barco tem CNPJ, é uma empresa, ele precisa faturar, distribuir para você, pessoa física, e você, pessoa física, se não tiver o dedo muito pesado para gastar, certo? Porque em Brasília o custo de vida é alto, bem alto. Você precisa ter ali 10 mil, 20 mil e segura nos 30, vamos ver se dá. Portanto, o empresário do ramo náutico, mesmo com um gasto acelerado, uma necessidade de resgate de caixa mensal, pode ser numa escala de 20 mil, 30 mil por mês de resgate. Eu estou falando para você, literalmente, entre comprar um barco e investir em outro negócio, investir num comércio, em terra firme, em Brasília, as contas estão favoráveis ao ramo náutico. Vitória do ramo náutico. Está rendendo e rendendo muito bem. Legal. Quando você falou dessa taxa de retorno, desses investimentos, agora falando do turismo em Brasília, né? Qual o tamanho do turismo, né? Tanto do turismo náutico quanto o turismo no geral, né? Já que Brasília é uma cidade nova, tem 64 anos, salvo engano, 65, que é de 1960, que foi o Lago Paranoá, não é isso? Sim, é de 1960, né? Foi construída a cidade. Mas qual o tamanho do turismo, né? Você falou de sazonalidades, não chove tanto em Brasília, mas qual o tamanho do turismo de Brasília, principalmente do turismo náutico? O tamanho do turismo em Brasília, ele está em constante crescimento, mostra para nós o tamanho da população e o quanto a gente se sente muito sem o que fazer na cidade. Mas o interessante do movimento náutico é que aqui nós temos um movimento que engloba brasilienses, mas parece até aquela coisa de quem tem piscina em casa não usa muita piscina. A gente tem um Lago Paranoá maravilhoso, grande, o brasiliense gosta do lago. Mas eu vou te falar, o movimento forte do Lago Paranoá é de turistas, é de pessoas. Então a gente recebe exclusivamente aqui no Pontão do Lago Sul muita gente da Venezuela, muita gente de Lima, Peru. O tamanho e o número de embaixadas em Brasília nos promove uma movimentação de estrangeiro muito grande. Mas, além disso, a necessidade de visita, né, a necessidade de turismo em Brasília nos surpreende por quantas pessoas. Deixa eu ver se eu tenho números aqui para você. Os textos do Congresso. Bom, mas relaxa. Eu sei que o tamanho proporcional ao que tem em Brasília, proporcional ao que tem em Brasília, né? As construções, Oscar Niemeyer, então tudo isso tem um nome de peso, né? E um grande lastro de um grande arquiteto, né? Salvo engano é arquiteto, Oscar Niemeyer. Sim, Oscar Niemeyer foi arquiteto e o Lúcio Costa foi urbanista. Urbanista. Aqui a gente tem uma padronização muito bonita
né, dos itens. A gente tem que pensar, né, falando um pouco sobre o fortalecimento do ramo náutico, que ele acaba aproveitando o turismo em Brasília. Ele vem não só pelo lago, as pessoas vêm para assistir a Esplanada dos Ministérios, elas vêm para ver a Catedral de Brasília, elas vêm para conhecer a Ermida Dom Bosco, ver a Ponte JK, a Ponte Juscelino Kubitschek, que ela vai reformar, inclusive, no próximo mês, já está previsto uma reforma na ponte, né, uma ponte que facilitou tudo para nós, mudar o lado da cidade, né, também chamada de terceira ponte, ela. E assim, que mais? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Que eu não perguntei inicialmente, claro, né? Aqui para quem nos acompanha. Quantos turistas tem? Qual o nome da sua embarcação? E eu lembro que numa conversa pregressa com a gente, aqui para quem nos acompanha aqui do Papo de Porto 013, numa conversa pregressa nossa, a gente falou do seu projeto e eu queria que você explicasse o seu projeto. Porque a gente falou das questões de marinharia, falamos Sim. das questões de exploração de uma embarcação, do turismo, mas eu queria, primeiramente, saber o nome da sua embarcação, para que todos, quando forem a Brasília, procurem o Juliano Borges, né? E saibam o nome da embarcação, e para que você fale do seu projeto, Juliano, que me chamou muito a atenção. É um projeto ousado, é um projeto que, pelo que eu ando, né, nessas andanças que tenho aí pelo país e pelo mundo, eu não vi um projeto igual ao seu, ou até beirando ser semelhante ao seu. Então eu queria que você falasse do nome da sua embarcação, tamanho dela, lógico, e do seu projeto que você tem para poder levar os turistas aí na sua embarcação. Muito bom, opa! A minha embarcação, Eu Tô à Toa Brasília. O nome de batismo, Eu Tô à Toa, recebeu esse nome em 1984, Luiz. Esse barco foi construído em 84, reformado no ano passado por mim. Eu sou proprietário responsável aqui na Capitania Fluvial de Brasília. Vou seguir operando. Aquele primeiro dia que a gente tinha se falado, eu estava me preparando para uma vistoria. Lembra que a gente estava até compondo os extintores de incêndio. Agora, a gente passou por vistoria flutuando, me resta apenas a dispensa de vistoria seco ou a vistoria seco que é feita pela DPC, que é dispensada pela DPC. Essa embarcação é uma embarcação de marinha mercante, tem 20 metros de ponta a ponta, né, em tamanho são 64 AB. A gente mede por arqueação bruta, certo? E 180 metros quadrados de empreendimento. Nós temos, né, no convés inferior um salão espaçoso, no convés superior terraço ao ar livre, né? São 90 metros em cima e 90 metros embaixo. Uma embarcação que tem todos os itens mercantes, né? Possui ali uma cabine de comando, que é o passadiço, aqui a parte de cima. Na parte de cima, todos os itens necessários, entre alarmes de inundação, pressão de óleo, entre tudo que existe no comando. Essa embarcação está aí para que a gente possa fazer business no aluguel, né? Tem também cozinha completa, banheiro aqui. Eu deixo o meu site para vocês, eutoatoa.com.br. Possui aqui essa visualização. Então, esse projeto, né, de me inserir no ramo náutico que exigiu a qualificação, exigiu a minha passagem pela Marinha do Brasil e agora o investimento nessa embarcação, também, além do aluguel náutico, veio para trazer um pouco de educação embarcada. Então, assim, eu pego a vibe ali do desenvolvimento, por ter, enfim, pós-graduado em gestão empresarial, e acabo, por exemplo, já tenho marcado para o próximo dia 17, né, um treinamento que eu vou ensinar alguns donos de embarcação sobre gestão financeira e investimento em bolsa de valores. Agora, o interessante é que eu trato a embarcação como um negócio e o negócio como um salão. Um salão de eventos a gente consegue alugar, sublocar, produzir eventos, produzir shows, etc. Então é para ele ter essa diversidade de possibilidades, ok? Mas
com um bom foco também nessa parte de educação embarcada, aproveitando que meu sócio, comandante da embarcação, tem 40 anos de navegação, foi professor da Universidade de Brasília e vai estar na parte de educação ambiental, né? E eu vou seguir com a educação financeira. E é interessante, Luiz, que como diferencial da embarcação, para você ter uma ideia, eu vou ser eu vou ter essa primeira embarcação que possui um sistema próprio de biodigestão. Ou seja, disparadamente, né, uma preocupação com sustentabilidade, uma preocupação com o meio ambiente e a possibilidade, você vê hoje deixa eu ver se tem, não vou ter fotos aqui, mas a possibilidade, aqui atrás, existe uma caixa acoplada de 3 metros por 1,5 metro. É um sistema. A separação de sólidos e líquidos e dos detritos através dessa reação com micro-organismos vivos, separados em caixas. Em cada etapa da filtragem, a gente tem uma melhoria na qualidade da água, ao ponto de que no fim, né, através desse sistema de caixa acoplada e de reação natural aos micro-organismos presentes, a gente consegue uma biodecomposição, né, um sistema de biodigestão completa. Então, trazendo esse diferencial também. É uma embarcação antiga, já navegou bastante em Brasília, mas reformada recentemente. Uma embarcação que vai trazer novidades como gestão empresarial, educação embarcada, educação financeira, educação ambiental, além de promover o aluguel e o turismo náutico. Legal. E aí quando a gente fala de investimentos, né? E aí eu queria que você desse um spoiler de alguns investimentos e um aconselhamento aqui de quem acompanha o nosso programa, no nosso canal aí do Papo de Porto, um aconselhamento do que poderia se investir. O cara que é iniciante, o cara que está chegando agora, que está buscando informação. Porque eu faço essa pergunta, Juliano. Geralmente, a gente vê muita coisa na internet. A internet é um mundo gigante. Eu acho que são 3 ou 4 mundos a mais do que a gente tem, né, no nosso globo, e é muita informação, e às vezes tem muita informação desencontrada, muitas pessoas vendendo terreno na lua, né, não vendendo realidade, vendendo rentabilidades acima do normal. E aí eu queria te explorar um pouco mais para que você falasse quais são os cuidados, quais são os melhores investimentos e desse esse spoiler aqui para nós, para quem acompanha nosso canal do Papo de Porto 013. Muito bom. As escolhas dos investimentos vão dar base para o teu fluxo de caixa, né? Vão dar base para a disponibilidade do teu caixa de emergência no quesito da tua empresa e no aumento patrimonial no quesito da tua pessoa física, né? Com tanta informação, hoje crescem o número de estelionato virtual, o número de enganações e promessas de rentabilidades acima de mercado, mas ao mesmo tempo a gente tem muita tecnologia sendo desenvolvida, a gente tem inteligências artificiais assim, capazes de fazer compilados de notícias de forma muito interessante. E aí é que está um grande caminho para a gente conseguir compactar essas informações, né? Inteligências como a Perplexity, como a outra que eu tinha visto ontem, a Cloud. Estão surgindo ferramentas que a gente pode fazer buscas relacionadas à comparação em tempo real dos ativos de investimentos disponíveis. E no quesito ativos disponíveis, né, onde a gente pode estar botando o dinheiro para ter melhor rentabilidade, eu indico totalmente estar fazendo isso por meio da B3 Investimentos dentro da Bolsa Brasileira. Olha, com atenção total às ações portuárias, é só a gente dar uma avaliada nos últimos gráficos, né, da Raio 3, da Porte 3 também, do Santos Brasil. A gente tem uma super alta que indica que você, investidor pessoa física, perdendo dinheiro não estará. Se estiver bem alocado em ativos portuários, se estiver bem alocado também em dólar. Significa, se tu tem, independente de ser empresário ou não, tem a projeção de gasto futuro de 8 meses em diante, olha que interessante, ao invés da gente manter esse dinheiro no caixa, por dentro da Bolsa de Valores, a gente dolariza essa parte que projeta se investir daqui a 8 meses. Olha como é que eu vou ganhar dinheiro lá na minha projeção de caixa futuro, Luiz. Estou aqui, tenho que manter um caixa de emergência para o investimento da embarcação e quero tomar decisões melhores ao longo do ano
Acontece que ninguém sabe qual a situação da economia. A gente não esperava ter uma taxa Selic tão alta, não esperava que investimentos como o Tesouro Direto fossem, que é garantido, fossem tão rentáveis e tão atrativos, né? Então, acaba que o que é muito aconselhado é que você garanta, né, diante daquilo que tu tem investido, garanta aquilo que tu pode em fundos de investimento em renda fixa e Tesouro Direto, enquanto eles ainda são muito bons, e aqui é um dos melhores momentos, tá, para estar se fazendo esses investimentos. Mas, além disso, se tu tem caixa e projeção de gasto futuro, só de você dolarizar, Luiz, 10% desse patrimônio, vai te fazer lá na frente ter uma economia de caixa ou uma projeção de lucro que você não esperava. Há 3 semanas, eu estou também, por exemplo, te dando exemplos do mercado, tá comprando um pouquinho de ouro, certo? O ouro tem tido uma super alta, ele segue com essa super alta não vem só historicamente, né, devido a toda a sequência de exploração e colonização por parte dos estrangeiros no Brasil. Mas a super alta do ouro na Bolsa vai estar acompanhando o dólar, o longo prazo, a tendência da moeda. Dessa forma, olha, a pessoa que está começando agora, buscar conhecimento, primeiro de tudo, investir por meio de uma corretora. É uma dica que parece besta, né? É essencial. Para você não buscar oportunidades em empresas de capital fechado, em empresas que muitas vezes trabalham por meio de contratos anônimos e de aquisição de investimentos mais obscuros. Está começando, procura uma corretora, vai fazer a abertura de conta gratuita, online, em poucos minutos você faz. Entrando na corretora, você tem que ter teu patrimônio diferenciado da tua fonte de renda. Fonte de renda é uma coisa, teu trabalho é uma coisa, teu investimento é outra. Tua empresa é outra, completamente diferente. Dessa forma, a gente vai, ao longo do ciclo da economia, observando o que está mais caro nesse momento. É o dólar, ouro ou milho. Um dos ativos vai ser vendido e vai compor teu caixa no presente. É dessa forma que a gente diversifica um pouquinho do patrimônio que já tem investido e do patrimônio que é necessário investir na sua embarcação e consegue sair ganhando ou economizando um pouquinho de dinheiro. É isso que eu ensino aqui para os marinheiros e para os donos de embarcação. Legal. Quando a gente fala, você falou de tesouro direto, de dolarizar e de algumas outras ferramentas, como CDBs, até RDBs, e investimento em bolsa. Agora, uma pergunta. Quando a gente procura uma corretora, para que a gente saiba que ela tem total lisura no processo dela, né, na captação de recursos, de investimento, de compra e venda de títulos, qual o principal selo que ela tem que ter e aonde esse investidor, que é um investidor iniciante, ele pode buscar se essa corretora é uma corretora idônea, que ela não passa por nenhum processo de litígio. Sim. Oi? Me escutando, Juliana? Estou escutando, só um minutinho. Bom, quando você começa, Luiz Fabiano, o que existe de informação online nos confunde bastante. Sabe por quê? Porque nem sempre as corretoras mais idôneas, né, que são literalmente aquelas que possuem autorização para atuar no mercado financeiro por meio da CVM, isso a gente consegue, né, no site oficial da Comissão de Valores, certo? Esse cadastro, essa autorização. Além disso, é muito importante não só a empresa que você está investindo, a dona desse capital, a dona de gestão desse capital, ter a devida autorização, né, diante da CVM, diante da B3, que é a Bolsa Brasil Balcão Brasil, antiga BMF Bovespa, mas também ter assessores de investimento licenciados. Dentro da corretora, os funcionários são assessores de investimento, e o assessor de investimento precisa passar, né, pelo exame de qualificação de agente autônomo de investimento para poder atuar. Então, são duas preocupações. Primeiro, se a empresa é real, ela existe ou não existe? Tem qualificação na internet, né? Tem boa recomendação, mas, acima de tudo, está licenciada? Está licenciada pela CVM e possui agentes autônomos licenciados? Pronto, você pode confiar teu depósito. Pode seguir as 5 maiores, a gente tem aí XP, Rico, Modal, Itaú, né? E Clear. Legal. Quando a gente faz, você falou desses investimentos, das corretoras,
e falou do investimento para os iniciantes. Agora, teve uma situação um pouco pitoresca, né, no caso de duas ferramentas de inteligência artificial que mexeram com o mercado, né? E aí é uma outra pergunta que eu queria lhe fazer é como se precaver dessas quedas, né? Porque no caso a gente teve o ChatGPT e em seguida teve o lançamento do DeepSeek, salvo engano, né? E aí com o lançamento dessa ferramenta de IA chinesa, a gente teve queda na bolsa de ações do ChatGPT. Como que o camarada aqui, que é investidor inicial, ele pode se precaver disso? Eu sei que tem várias ferramentas de informação, mas qual uma principal ferramenta para que ele possa se precaver e ficar em estado de alerta com relação a possíveis quedas nesse sentido? Sim. De compra de ações. Infelizmente, nos investimentos, a gente costuma dizer no ensino marítimo, não tem colete salva-vida. Uma vez feito o teu investimento, depende de onde ele está alocado. Existe a possibilidade de tu sair perdendo, tomar um prejuízo gigantesco. Mas olha só, além de acompanhar o mercado, Luiz Fabiano, acompanhar o movimento de notícias, a gente queria muito saber o momento exato da queda. O que a gente pode ter são sinais, tendência de queda, alguns sinais que nos apresentam a provável queda do ativo, mas, acima de tudo, o que mais vai te prevenir de surpresa diante desse seu investimento é a diversificação. Se esse investimento está dentro daquilo que o teu patrimônio espera, a oscilação ela nunca vai ser nada que te desagrade, porque a gente interpreta o mercado financeiro em escolha de uma ação, de um lugar específico, que você vai colocar todo o seu dinheiro e ele vai variar ali de acordo com aquela ação, e na verdade pode ser que você tome 50 decisões de ações diferentes, então são itens e mercadorias diferentes que vão variar de forma diferente. E como é que você vai se prevenir de uma queda dessas, por exemplo, com esse lançamento, né? O ChatGPT começou com muito dinheiro, subindo muito, e com 6 milhões apenas de dólares, né? O DeepSeek, empresa chinesa, conseguiu, né, constituir algo muito semelhante, não igual, mas algo muito semelhante, né, à tecnologia que o ChatGPT já tinha desenvolvido. Então, empresas como NVIDIA, que já tinham tendência de alta, empresas relacionadas a essas Big Techs. Eu diria, tá com medo, é iniciante? Não é em Big Tech que você vai investir. Tenha calma. Por quê? É essa Big Tech aí que pode representar uma queda de 35% devido a um acontecimento como esse. Sai uma notícia e o mercado é movido ao humor. O humor dos investidores é que vai provocar esse sentimento de compra ou venda. A fuga desse capital, né, os investidores só promoveram a queda absurda do ChatGPT devido ao temor da queda da própria empresa, da diminuição do lucro, da queda das ações, né, e o temor de que a gigante chinesa, por meio da DeepSeek, possa dominar o mercado. Acontece que no universo de inteligências artificiais, a gente tem uma novidade a cada dia. Por isso que você não deve estar muito posicionado com muito dinheiro expressivo diante do teu capital total nessas empresas. Não é nessas Big Techs que você vai alocar. É o contrário, elas vão fazer parte de uma menor parte do teu patrimônio, e essa menor parte do teu patrimônio é que pode ser alavancável, né, devido a um provável supercrescimento. Agora, a DeepSeek apareceu e derrubou a empresa do ChatGPT. O Elon Musk já anunciou, né, a terceira versão da sua inteligência artificial. O Grok, né, Grok 3, já foi lançado. Ele está disponível gratuito dentro do Twitter, né, e também como aplicativo. E o Grok 3, ele vem para fazer tudo que o ChatGPT faz, tudo que o DeepSeek faz e mais um pouco. Aí quando a gente acha que chegamos no limite, que não, agora vamos continuar aqui os investimentos nessas Big Techs e que o negócio vai subir e não pode cair 35%. Eu já estava pronto para falar sobre o Grok 3, ontem de madrugada apareceu outra. Uma que inclui, cara, cruzamento de dados via Google. Te apresenta dados simultâneos em tempo real, inclusive, vou até te passar para você ficar de olho, consegue dados em tempo real, cruzados, para nos trazer informações de relevância portuária, informações de relevância no quesito de legislação. Ou seja, tudo que está acontecendo na internet, tudo que está acontecendo no mundo, você hoje consegue acessar por meio de uma inteligência artificial. E se você domina esse meio de inteligência artificial, você vai acabar conseguindo, né, diferenciar os momentos de aporte. Mas para o investidor iniciante,
ele tem que começar devagarinho, olhando primeiro para a rentabilidade do patrimônio dele, o estudo e o desenvolvimento profissional financeiro, para depois conseguir fazer grandes especulações, como numa super alta do ChatGPT. Legal. Eu fico contente aí com essa notícia, né? Da gente ter o cruzamento de informações, a velocidade de processamento é muito bacana, né? Porque se a gente for parar para analisar, 20 anos atrás, eu tinha que buscar numa biblioteca um tantão de livros, ler esses livros ou então pular algumas páginas para poder encontrar a informação, e hoje você tem a informação em tempo real, o cruzamento de informações em tempo real, para que a gente possa dar celeridade em alguns processos, principalmente na área portuária, que você sabe do dinamismo que com relação quando a gente trata de cargas, né, e quando a gente trata de logística, a celeridade no processamento ela é vital, né, para que a gente faça a economia girar. Juliano, a gente está caminhando aqui para o nosso final do nosso programa. Foi um programa agradabilíssimo, show de bola, de um baita aprendizado, né, diga-se de passagem. Eu não sou o melhor investidor, né, não busco os melhores investimentos, mas busco ficar atento, né, e ficar atualizado sobre algumas ferramentas, e hoje você deu um show aqui mostrando as principais ferramentas, e eu quero te agradecer imensamente esse approach, tá? E ter elucidado aqui para quem nos acompanha no nosso canal aqui do Papo de Porto 013, com tanta informação, tanto de Brasília quanto de aporte em embarcações e investimentos diversos. Muitíssimo obrigado, tá, pela tua presença aqui, e eu quero que você fique à vontade para fazer as suas explanações finais aí, para a gente poder encerrar o nosso programa, Juliano. Muito obrigado. Que isso, Luiz Fabiano. Eu que fico muito feliz pelo convite, por essa oportunidade. Você que chama tantas autoridades, especialistas, né, estão debatendo ESG, estão debatendo logística portuária, entrando sempre em temas essenciais para o desenvolvimento dos portos no Brasil. E assim, então a gente fica muito feliz em participar disso, né? Eu sigo esse projeto de ser marinheiro, ser investidor, né, no TikTok, que é uma rede que tem muita gente nova, mas está abraçando cada vez mais e mais pessoas. No TikTok eu sou o marinheiro investidor, o único marinheiro investidor do Brasil. Eu estou lá na internet com esse personagem, né, para trazer um pouco da rotina de Brasília, um pouco do ramo náutico brasiliense, né, cenas dessa cidade, cenas do nosso Lago Paranoá, e sempre trazendo a conscientização marítima, né, diante da poluição, diante, né, da necessidade de preservação e cuidado sobre a embarcação e sobre a vida dos nossos passageiros e dos nossos turistas aqui em Brasília. Então, eu espero ter esclarecido esses pontos em marinharia, turismo, investimento náutico em Brasília, e convido a todos, né, que estiverem em Brasília, vão olhar para o lago, o barco mais bonito, não precisa nem perguntar, é o meu. O mais bonito é o meu. eutoatoa.com.br. Obrigado você que nos assistiu, viu? Legal, obrigado, Juliano. Marinheiro investidor, Juliano Borges, o marinheiro investidor. Muitíssimo obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com você. E a gente vai chegando ao final do nosso programa. Quem quiser acessar a nossa página no Instagram é @papodeporto013, e quem quiser acessar e acompanhar a nossa página no YouTube, não custa nada, é @papodeporto013, o nosso canal no YouTube. Dá lá um likezinho, dá um lembretezinho e se inscreve lá no nosso canal. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha. Muito obrigado, um grande abraço a todos, uma semana de vitórias a todos vocês, e muito obrigado mais uma vez por estarem acompanhando o nosso programa e se inscrevendo no nosso canal. Um grande abraço e fiquem com Deus.